O mistério da encarnação, com o Calvário, tem ali o seu ápice, né? O momento em que o mistério da encarnação nos conecta, então, essa nova oportunidade de vida nova que é a ressurreição. Então o Calvário é o ponto alto desta encarnação. Deus assumiu a nossa condição e levou às últimas consequências, que é justamente não fugindo da morte, levou até as últimas consequências a riqueza da condição humana, que é justamente ser capaz de sofrer, de lutar, para que depois a vitória aconteça. Quem aqui não tem um Calvário para subir também? Quem aqui, de vez em quando, não se sente miserável, com uma dor que nos tira o sono, com uma preocupação, com uma luta? É a vida. E não é diferente em mim, não é diferente no Christian, não é diferente em você. Basta que a gente tenha a oportunidade de partilhar. E a gente vai descobrir que nós somos muito parecidos naquilo que a gente sente, nos medos que a gente tem, nas alegrias que a gente deseja, no quanto a gente sofre quando nós somos injuriados, quando somos caluniados, quando somos enganados, quando somos traídos. E quando precisamos viver na nossa carne a tristeza da condenação. É o que Jesus sofreu. Mas tudo isso e a gente pode extrair um significado de tudo isso, descobrindo que toda vitória é possível, mesmo quando nós estejamos aparentemente fracassados. Mesmo quando nós temos aquela sensação de derrota. Não. A vitória de Deus é preparada em todo o coração, que mesmo aparentemente derrotado, não desiste de lutar. Essa é a grande diferença, minha gente. É isso que diferencia um ser humano de todos os outros. Como é importante na nossa vida a gente ter diante de nós qual é a luta que nós precisamos vencer. E eu sempre chego à conclusão que a luta mais difícil de ser vencida é a que eu estabeleço todos os dias comigo mesmo. Porque se tem alguém que nessa vida pode me derrotar, sou eu. Essa consciência fui adquirindo com o tempo e não me desprendo dela. Eu sei que para Deus me fazer um vencedor, eu tenho que lutar o tempo todo para que eu não venha me derrotar. Falávamos sobre isso aqui na semana passada, como nós nos boicotamos. E não custa repetir um pouco. Porque nessa semana da vitória, nós sabemos que todos os passos de Jesus na subida do seu Calvário representam as nossas subidas também. Mas a gente corre o risco de ficar caído ali, nas primeiras estações, e não chegar à vitória da ressurreição, se a gente não tomar uma postura que nos favoreça. E que favoreça essa ação de Deus na nossa vida. Que é justamente a oportunidade diária de você jogar fora os lixos que o outro deixou em você, de você fazer a sua reciclagem, de você reestabelecer o seu compromisso com a vida, de você renovar o seu desejo de ser você, de fazer o que você faz, de amar quem você ama, de desejar o que você deseja. O vitorioso precisa passar pela derrota, é inevitável. Se eu não preciso visitar diariamente os meus sentimentos mais mesquinhos, eu não terei condições de chegar aos sentimentos mais nobres. Se eu não visito os meus fracassos diariamente, eu não saberei receber a vitória que também posso. Ainda hoje vivi um momento tão iluminado hoje à tarde, tomando uma decisão na minha vida ali, naquele momento. Pedi a Deus, meu Senhor, me dê aqui um sinal da sua proteção e de que estou fazendo a coisa certa. Quando olho para o céu, minha gente, um arco-íris lindo, mais lindo, que durou 2 minutos. Eu vi naquele sinal da natureza, como que Deus dizendo para mim, vai lá, meu filho,
Faz o que você precisa fazer, que eu estou do seu lado, como sempre estive. Não vou permitir que você dê um passo em falso. Porque eu vou te falar uma coisa, esse padre aqui é pecador, é miserável. Você tem uma coisa que ele tem, é a certeza da proteção de Deus. Tenho muitas misérias, mas são muitas. Visito todos os dias essas misérias, nem tanto com atitudes, mas no reconhecimento da miséria que mora dentro de mim. E graças a Ele, eu faço o meu esforço diariamente de não permitir que essas misérias venham prevalecer. Porque o projeto dele para mim é muito maior. O projeto dele para você é muito maior. E fazer a experiência dessa vitória é passar por aquilo que você é. É inevitável. Se você não estiver disposto a lidar com você, desista, você não saberá lidar com Jesus. Querer essa vitória significa também fazer a minha luta diária para que eu tenha condições de atualizar essa vitória de Deus na minha vida. Ah, mas aconteceram tantas coisas desagradáveis. Estamos acima disso. Eu já disse isso aqui várias vezes. Eu prefiro ser roubado a ser aquele que rouba. Eu prefiro ser enganado a ser aquele que engana. Eu prefiro ser o crucificado a ser aquele que crucifica. Ah, então você tem problemas psicológicos, você é doente. Então, porque eu optei por fazer uma experiência de ser como Jesus, mesmo miserável. Eu quero o tempo todo mirar a minha vida, pautar a minha vida, as minhas escolhas nas escolhas dele. É assim que a gente vai, né? Eu do meu jeito, você do seu, mas juntos. Juntos. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos, há um personagem que Jesus encontra que tinha duas deficiências. Ele era surdo e mudo. E eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu, particularmente, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo. Porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. A filosofia nos retira do senso comum. Ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa, de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência.
né? Filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples. O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro, todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele diz: sim, mas filosoficamente, se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo. Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer, quando alguém nos pergunta: o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali. Ele disse: a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não, nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo. Eu não estou vendo o que é que ela viveu, não estou vendo o que é que ela sentiu, o que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim. O que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com esse homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento. Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso, ele está sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala. Chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar de fato o que nos faz felizes, e identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje, é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados. Nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz. Porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você.
Bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Tudo o que preciso para ser feliz está exatamente onde estou. Parece louco, mas é exatamente assim. Basta cavar. Procurar no universo de dentro, nessa vida interior que me espera a todo segundo por ser ouvida e respeitada, amada e alimentada. O reino de Deus está aqui dentro, no endereço da minha própria casa. Aprendi com um grande amigo que rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. É disso que se trata o teu poço. Acho que conheço alguns milionários, alguns sorrisos inesquecíveis, olhares inigualáveis, gente brilhante e única. O reino de Deus está próximo, bem próximo. Você sabe que quando eu abri aqui, eu vou pegar um texto para a gente começar o programa, caiu exatamente nesse. E foi justamente a reflexão que eu tenho feito ao longo dessa semana, de como é necessário a gente descobrir que em nós tudo está condensado. A presença de Deus, a presença dos outros, e que se eu me recusar a viver fora da relação com esse poço que sou, eu me transformo num fantoche, eu me transformo num fantasma, escravo, eu me transformo nos outros, né? Ou viver as expectativas que estão fora. É sempre uma força que às vezes a gente não entende como ela acontece e como ela chega até nós. Mas é incrível quando nós somos olhados, só olhados, amorosamente, nós somos capazes de tanto. Nós chegamos tão mais longe e a gente se desafia muito mais, porque o conforto do amor verdadeiro de um irmão, de um olhar amoroso, de um amigo, nos torna muito mais fortes do que a gente imagina. E às vezes a gente não sabe o que pode realmente oferecer a alguém só com esse olhar amoroso. É maravilhoso. Aí eu entendo mesmo a parábola do filho pródigo que está me esperando. Deus me espera com um anel, com a minha roupa me esperando, com sandália me esperando, a festa me esperando, porque tudo aquilo já está em nós antes mesmo que a gente chegue na casa do Pai que me espera. E o que é bonito é que faz aquele menino acreditar que ele nem precisa mais dizer o que ele havia preparado para dizer, é o olhar do pai dele para ele, né? É interessante porque na dinâmica da vida, nem sempre nós somos conscientes disso. Não. Mas é a primeira palavra que nós dizemos quando o outro chega. É o que a gente olha. Né? Exatamente. Como a gente olha para o outro. Eu me sinto bem-vindo ou não é com a palavra que o outro me diz, é com o olhar que ele me oferece. Exatamente. E a gente se revela no olhar, a gente conta tudo que não quer contar. A gente diz realmente tudo que às vezes quer esconder, mas realmente é a janela da alma. E faz tanta diferença quando eu me sinto amada em um lugar, eu me sinto e sou mesmo mais competente, mais bem-sucedida, mais eficaz, mais amorosa e também mais paciente, também mais tolerante comigo mesma. Porque às vezes a gente não tem tanta força para se respeitar, para dizer não, para dar os limites. Porque no fundo a gente tem medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de sentir a solidão apertando por dentro. E acho que a proximidade, né, o espaço que a gente dá para Deus para que Ele seja próximo, deixa a gente mais forte. É verdade. Bem mais forte. Aí. E naturalmente a gente vai sendo amado, né? Você vai se dando conta de que pode ser muito mais livre do que estava sendo. Que liberdade não é fazer com que todo mundo goste do que você está fazendo, mas que brote uma admiração assim. Nossa, gente, mas fulano é diferente, né? Bem diferente. Esse perfume, né? De alguém amado, de verdade, internamente, que precisa de realmente muito pouco, né? Muito pouco para ser feliz. E há uma perspectiva bonita de ser pensada também, é que o encontro com Deus, o verdadeiro encontro, passa pelo olhar amoroso que eu começo a ter comigo. Eu como padre, às vezes eu encontro pessoas que precisam curar
a maneira como elas se olham, elas são muito melhores do que elas imaginam. Mas não conseguem ver. Não. Há pessoas que se interpretam muito piores do que verdadeiramente estão. Eu nunca digo que uma pessoa é ruim. Eu posso estar ruim, mas a minha essência é boa. A essência do humano é boa. Agora, à medida em que nós vamos recebendo os acúmulos, as influências dos outros, os olhares que nem sempre nos amam, né? Porque uma criança ela já é naturalmente vítima dos olhares que não a amam, das palavras que não a respeitam. Aí a gente acaba criando uma indisposição com a gente. E o primeiro gesto da conversão é modificar a maneira como eu me olho. Porque se eu modifico esse olhar que eu me dedico, eu dou a Deus a oportunidade de me mostrar que Ele me ama também. Um impedimento para o conhecimento do amor de Deus é justamente quando eu não tenho nenhum respeito por mim. Se eu não tenho respeito por mim, como é que eu vou acreditar no amor que você tem por mim? Às vezes a gente acha que esse respeito também só vai ser realmente vivido se eu recebo do outro, né? Eu espero que ele aconteça de fora para dentro, mas realmente ele é de dentro para fora e muitas vezes de uma relação com Deus demorada, silenciosa, com tempo, e a gente vai criando coragem. E é incrível, às vezes a gente sempre vai olhar para o jardim do vizinho, para os amigos dos outros, para os outros, para o fora de mim. E eu gosto muito de pensar no bebe do teu poço, cava no teu terreno, porque para mim é o sentido mais concreto da providência. Ter um espírito que aceita, um espírito submisso à realidade que me circunda. E isso faz com que, acho que a gratidão brota com muito mais facilidade, faz com que ela brote, e eu enxergue muito mais o dedo de Deus na minha vida. Eu acho que a cura para a amargura, né, é a gratidão. E é uma coisa que leva a outra. Um olhar amoroso sobre a gente mesmo e sobre o outro faz com que a gente reconheça que o amor que a gente está dando não é nosso. Não é, não. Acho que é um sagrado exercício esse de estar consigo mesmo, e mesmo quando é incômodo, porque às vezes a gente não está aguentando nem a gente mesmo, quer que os outros nos aguentem, né, Fabinho? Temos a menor tolerância com a gente e estamos exigindo isso do outro, né? Não há nada mais cruel de querer que o outro me ofereça o que é minha obrigação oferecer. Mais vale o pouco com justiça do que o muito com iniquidade. Às vezes nosso tudo é pouco aos olhos dos outros. Sigamos mesmo assim. Importa é que sejamos fiéis ao olhar de Deus, de palavras que possam provocar no outro um sentimento bom, que esse é o grande poder da palavra. E quando você toma gosto pela profundidade, naturalmente a tua sede não é saciada com qualquer coisa, não é saciado com um pouco, porque é um caminho que você vai galgando, uma montanha, ou o castelo interior de Santa Teresa, por exemplo. Você entra em um cômodo simples, mas você já não se satisfaz só com aquilo se a sua relação com essa proposta simples foi sincera, foi honesta, e você se dá conta da sede que tem. Talvez hoje, por isso as pessoas não tenham tanta paciência de ler um texto longo, porque elas não têm paciência de perceber a fundura da sede, o tamanho da sede, a intensidade do desejo de verdade mesmo. Então, quando você realmente para ler e para se escutar, eu acho que você vai, aos poucos, galgando novos caminhos. De gota em gota se constrói um rio dentro de si. De gota em gota, tudo fica bem maior. E é preciso regar um terreno que, em nós, na percepção sobre nós mesmos, para chegar até Deus, às vezes está ressecado, um terreno muito abandonado. E numa palavrinha, você pode ir acordando, e todo dia acordando um pouco, e vai começando a ter um pouco, pelo menos, de disciplina de escutar-se e naturalmente escutar o Deus que te habita. E eu acho que a arte de dizer pouco, ela só é possível aos que viveram intensamente. É a capacidade de dizer muito num formato pouco, num formato menor. Isso só é possível aos profundos. Né? Então, a não ser que você faça uma literatura boba, que não é o caso. Quando você tem aquelas frases motivadoras. Eu posso dizer muito honestamente que todos os textos foram sempre do meu momento sagrado de oração, porque tem dias que a gente não quer falar com Deus, não.
que rezar o terço parece que você está carregando um caminhão, né? E tem dias que você não quer se movimentar para dentro e nem mexer sua alma em direção ao sagrado, ao que é eterno. E eu sempre pedi a Deus uma sagrada inquietude sobre mim mesma, de procurar ali aonde tinha raiz aquela palavra. Às vezes a gente acha que ouvir a Deus é um pássaro dourado, gigante, que vai pousar na nossa cabeça, né? Não, ouvir a Deus às vezes é aquele sagrado incômodo, que me desconcerta por dentro, mas me mostra o que vale a pena, o que é verdadeiro. Você já parou para perceber que as grandes belezas dos grandes artistas da humanidade só foram brotadas de grandes dores? E que o Cristo deixou se tocar só nas suas chagas? Toda vida bem fundamentada vai ser sempre regada de bons sofrimentos. Às vezes a gente pede a Deus que nos livre, né, dos sofrimentos. Eu tenho visto que é o melhor cosmético que eu tenho na vida. E quanto mais eu aprendo a sentir a dor certa na hora certa, pela coisa certa ou pela pessoa certa, aquilo me faz tão mais mulher, tão melhor. Sagrados amadurecimentos, porque amadurecer significa deixar para trás alguém que eu era e escolher alguém melhorado a cada dia. Eu não digo um sofrimento reclamão, porque eu acho que todo sofrimento digno, ele é temperado e te estrutura o silêncio. O silêncio, onde você escuta aquilo que ninguém te disse, aquilo que não é óbvio, aquilo que nenhum olho viu, só o de dentro, só o que é de Deus mesmo. E às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, você está tão bonita, o que você está fazendo? Eu respondo com coragem, vivendo muito. Intensamente. Vivendo intensamente. E ser resiliente é algo que cada vez mais me dá gosto de viver, sem expectativas de que outros venham me fazer feliz, mas que a melhor coisa da vida é você realmente oferecer o que você nunca recebeu. E eu acho que é um caminho de cavar o próprio poço com Deus, que a gente sente a força na mão, sente o sagrado sofrimento para descobrir a máxima beleza da gente, né? Uma maneira que a gente tem de corrigir a vida, de maneira madura, que às vezes a gente fica alimentando o que eu acho que é odioso, a gente ficar achando que a vida nos deve, que a vida foi injusta com a gente. E ao mesmo tempo eu já encontrei pessoas tão gratas que nunca fizeram uma cobrança à vida. Estão lá e vivem e dão um jeito. Ser livre. Alguma coisa acontece, vai lá e resolve, chora o que tem de chorar, mas não blasfema contra a vida. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. É assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim? Qual é a realidade hoje que é inadiável? Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Que essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você.
Que nem sempre aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo porque para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz, tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. O corpo precisa de algo. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me... o sentimento que me ocorre. Eu tenho certeza que todos experimentamos isso. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o telhado ou a laje, o jardim, o portão de entrada. É um sentimento que nos ocorre. E é interessante que a qualidade da nossa vida está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem. Aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Mas agora, na minha oportunidade de colocar alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma das coisas, da minha casa quando chego, de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho nessas urgências, eu estou colocando alma no meu corpo. Ah, padre, essa visão separatista não combina com a teologia cristã. Eu sei, isso é só didática. Essa separação é apenas didática. Funciona tudo junto, corpo e alma estão, embora sejam realidades distintas, funcionam juntas. É unidade. Nós proclamamos a unidade de tudo isso. Agora, quando eu percebo, quando eu identifico que eu não estou fazendo
que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. Trabalham em conjunto, minha gente. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz. O escritor sagrado fala justamente isso. Tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filho. Isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Minha gente, quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Hoje até escrevi sobre isso. Muitas vezes, nós lamentamos perder, quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não, o outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Se por acaso houve uma empatia comigo, ali construímos uma relação de amizade, se não, uma relação de respeito só. Mas é preciso rasgar. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação. Enfim, a vida sempre vai nos pedir uma observação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa,
é a vida estranha que nós vamos. Sob essa certeza de que a graça de Deus nos alcança, nos protege, coloca-nos dentro de uma circunstância de cuidado. Aliás, eu acho que é um dos pontos mais bonitos que a fé em Deus pode provocar na gente, é essa sensação de estarmos sempre sob o cuidado. O cuidado é uma experiência humana que nos ajuda muito a compreender o amor de Deus por nós. Quando eu sou cuidado ou quando eu sou o cuidador. Quando eu estou num destes papéis, eu tenho uma oportunidade única de compreender o que significa ser cuidado por Deus. Que a fé nos ensina, e esse conforto nos é dado pela fé, que a graça de Deus é o amor, a misericórdia que antecede toda e qualquer atitude humana. Ainda hoje, lá em casa, nós falávamos sobre como é difícil na vida de uma pessoa precisar enfrentar a doença, a idade, ou os dois juntos, né? A idade e a doença, sem ter alguém que cuide. É muito triste você ter de experimentar a sua indigência na solidão. Porque quando faltam as forças da gente, só a graça nos basta. Você que está precisando enfrentar a perda de um filho, por exemplo, você não tem forças humanas para ver um filho ser sepultado. Quantas vezes eu estive ao lado de mulheres que precisavam sepultar os seus filhos, não existia força humana para isso. É doído demais. E naquele momento, somente a graça de Deus pode nos ajudar, pode nos sustentar. Somente quando estamos sustentados pela graça de Deus é que nós damos conta de passar por essas barreiras, por essas tempestades, por essas lutas. Ele nos sustenta. Nos sustenta, nos dá condições de compreender a fraqueza como uma oportunidade de conhecer esse Deus que nos antecede. Porque é assim, é como se nós tivéssemos esgotado todos os nossos recursos. Eu já dei a minha paciência, eu já dei a minha caridade, eu já dei a minha coragem, eu já dei o meu amor, eu já dei a minha misericórdia e não sobrou nada de mim. Então, Deus vem e me sustenta com aquela reserva, como se fosse o nosso pré-sal, né? Quando você acha que você já esgotou todas as riquezas do solo, você ainda chega ao lugar que não é seu mais, aquela antessala, mas que está à sua disposição, como uma reserva para lhe ajudar a prosseguir. Perder alguém. Como é difícil a gente perder alguém. Perder uma mãe, ter de sepultar uma mãe. Mia Couto dizia de maneira tão poética, né? Não há terra nesse mundo que possa sepultar uma mãe. Eu digo que não há terra neste mundo que possa sepultar uma pessoa que a gente ama, seja qual for o papel dela na nossa vida. Seja por uma ligação biológica, pelo sangue igual que nós temos, ou seja pelo vínculo que a vida nos proporcionou viver. O amor que se estabeleceu e que ficou definitivo. Você ter de sepultar uma pessoa que foi fundamental na sua vida não é fácil, não é brincadeira. Porque se eu vivo o meu cristianismo somente na sala que eu conheço, a sala das minhas virtudes, a sala dos meus empenhos, a sala das minhas coragens, das minhas disciplinas, eu corro o risco de viver um cristianismo sem Cristo, sem Deus, sem graça.
E à medida em que eu vou perdendo o meu vício, a minha vitalidade, o que me sobra? É aí que muito desamparo se estabelece. É aí que muita fé, que parecia fé, cai por terra quando você percebe que não há Deus naquela história. Há apenas uma busca de si mesmo, que parece religiosa. O que significa ser sustentado por Deus? Porque essa frase é usada tantas vezes, mas quem de fato sentiu isso? Vamos deixar de hipocrisia. Quem de fato sentiu que depois de não haver mais forças humanas, você experimentou uma força que não era sua, que te segurou? Chegar à verdade dessa expressão, e não apenas a repetição. Que Deus me sustente na hora da minha dor, tá? É bonito dizer isso. Mas isso só vai acontecer se a minha espiritualidade for aprofundada e eu viver um caminho em Deus que me faça visitar pelo menos de vez em quando esse Debir, esse santo dos santos. Porque uma religião que não me coloque a sós com Deus, ela pode ser muitas vezes uma prática social, um compromisso de domingo, vou à missa, volto para casa, e ainda não sou capaz de viver os benefícios da minha fé, que é justamente acreditar que há um Deus que me antecede, que chegou antes de mim, que fez por mim. Santo Agostinho dizia isso, que a graça de Deus, ela nos antecede para que a gente possa amar, até para que a gente possa reconhecer o erro que a gente comete. Santo Agostinho dizia que até para a gente se reconhecer pecador, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Então, essa graça, esse favor que me antecede em qualquer atitude. Então, por que eu amo? Porque eu sou anteriormente amado. Por que eu sou misericordioso? Porque anteriormente alguém foi misericordioso comigo. Por que eu devo ser justo? Porque anteriormente me foi dado o direito de conhecer a justiça. Na teologia nós aprendemos que a graça é o amparo da vida humana. É simples de entender. É como se fosse uma antessala que não nos pertence, mas nos foi dada. Sabe? Ela não é produzida por nós, mas nós podemos frequentar. Não fui eu que construí a antessala. A sala eu estou construindo, que é a minha vida, mas a antessala não. Me foi dado o direito de frequentar. Então me antecede. Quando eu descobri que Deus é amor, quando eu tive a oportunidade de conhecer a misericórdia de Deus que nós celebramos no último final de semana, quando eu descobri o significado dessa misericórdia como uma graça que me antecede, e quando eu vi os benefícios dessa misericórdia na minha vida, mas eu quero contar isso para todo mundo. Eu não quero perder a oportunidade, ainda que seja numa graça que eu faço, ainda que seja numa piadinha que eu conto. Eu ter a oportunidade de mostrar que Deus é amor, isso para mim é a minha maior alegria. Eu sempre digo isso para mim mesmo, né? Quando eu vejo o resultado do meu trabalho, quando eu vejo tantas pessoas prestando atenção nas minhas palavras, para não me encher de vaidade e pensar que isso é meu, é só lembrar que eu não digo uma palavra, ainda que eu fale isso de forma diferente, que eu não tenha aprendido no Evangelho, que eu não tenha aprendido com Jesus. Então, o meu pano de fundo é Ele. Foi com Ele que eu aprendi. É com Ele que eu aprendo diariamente aquilo que eu faço questão de ensinar. Sabe por quê? Porque me fez bem. Então, ter fé é você reconhecer
que em nenhum momento você esteve sozinho. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei para ser quem sou, no fracasso que vivi, comigo estavas o tempo todo ali. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, em teu colo sou criança e o teu prazer é me guardar, e sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, a tua voz me faz voltar. E eu me lembro que no dia que eu fiz a música, eu fui fortemente visitado pelos acontecimentos que foram para mim muito difíceis de serem enfrentados. As lutas, as dificuldades, tudo que fez parte da minha vida nos últimos 2 anos. E o que eu achei interessante é que não existia rancor no meu sentimento, sabe? Quando você olha para um passado que foi difícil, mas sem nenhum rancor. Sem aquela pretensão de achar que a vida foi injusta comigo, não. Porque eu sei que tudo aquilo eu suportei, eu pude viver, porque Deus estava me amparando. Foram felizes oportunidades, muito difíceis na hora de serem vividas, mas depois que você olha para trás, você percebe que foram oportunidades felizes que você teve de ser carregado por Deus. Isso faz com que a gente viva uma experiência de Deus tão interessante, porque Deus deixa de ser uma troca de favores, uma instância onde nós trocamos favores. Não. Às vezes eu encontro pessoas rancorosas, magoadas, e se você perguntar, mas por que você se tornou assim? Ela não sabe dizer. Claro, tem um ou outro fato, mas aquilo é pequeno demais para tanta amargura, para tanto sofrimento. O que foi que naquela pessoa foi tão definitivo, tão marcante, para que naquela fase da vida isso continuasse dando ordens até hoje? Isso é tão presente em nós. E eu acredito que à medida que eu vou falando, você vai acompanhando comigo e você vai fazendo uma leitura da sua vida. Quantas inseguranças de hoje você não consegue entender? Guardar rancores, guardar ressentimentos, é você declarar-se na condição de um baú de lixos, onde tudo que não presta continua ali, porque nunca se joga fora. Tome a decisão favorável de corrigir aquilo que dentro de você ainda é rancoroso. A história difícil que você teve com seu pai, com sua mãe. Não seja escravo disso. Olhe para o seu pai e encontre os motivos para perdoar. Não fez porque quis. Foi movido pelas situações daquele momento. Olhe para sua mãe, descubra quais são as diferenças que vocês tiveram e por que elas foram tão determinantes. Perdoe. Para você não reproduzir com seus filhos os mesmos erros. Mas certamente nós precisamos fazer isso todo dia. Eu preciso olhar para o Fábio que fui na fase da manhã. O Fábio que chega no final do dia é outro. Às vezes mais cansado, magoado com alguma coisa que aconteceu ao longo do dia. E eu livremente escolho o que vou guardar para o dia de amanhã. O que desse Fábio eu gostaria de deixar, não levar comigo? O que desse Fábio eu gostaria de perdoar? O que desse Fábio eu gostaria de dispensar? Há um acerto a ser feito diariamente. E lamentavelmente, porque não fazemos esses acertos diários, nós adoecemos por causa da nossa falta de perdão. Nós adoecemos porque não tivemos condições, coragem de renunciar àquilo que nos entregaram, que nos machucou. Como eu dizia, eu preciso particularizar. Se eu quero chegar a uma melhor versão de mim,
eu preciso olhar no dia de hoje o que eu vivi, o que eu preciso perdoar do que eu vivi, as pessoas que eu magoei, as pessoas que me magoaram, viver uma reconciliação com essas pessoas, para que amanhã, quando o dia me receber, eu esteja um pouco mais leve do que estava hoje. É você não ser refém daquela criança que se machucou muito no passado e que agora tem dificuldade de lidar com aquilo que ofende. Porque um sinal da nossa imaturidade, um sinal de que nós ainda estamos sob a doma das idades antigas, é justamente a gente ter a ilusão de que nós nunca poderemos ser magoados pelos outros. Não. Seremos magoados, seremos traídos, seremos injustiçados. Sim, faz parte da vida. Lamentavelmente, nem todo mundo está vibrando numa frequência de amor, de bondade, de respeito pelos outros, de solidariedade. Mas a minha maturidade vai me manter de pé. Eu não vou ficar com aquele espírito de vítima. Olha, coitadinho de mim, fui traído mais uma vez. Porque às vezes, quem está tomando essa atitude agora, embora seja uma manifestação do homem que eu sou, quem está dando a ordem, dizendo, seja vítima, fique com cara de coitadinho, fique com cara de cachorro que caiu da mudança, é aquela criança que em mim ainda não foi perdoada. Também isso a psicologia nos diz, tudo que nós não curamos em nós, nós tendemos a reproduzir nos outros, a impor aos outros. Isso é muito cruel, porque nós perdemos a feliz oportunidade de fazer a nossa vida valer a pena. Sim, eu nunca, na minha vasta experiência, nos muitos encontros que a vida já me proporcionou como padre, eu nunca encontrei uma pessoa ser feliz, porque ela escolheu ser rancorosa, magoada, inimiga do perdão. Ao contrário, as pessoas mais felizes que eu encontrei na minha vida são aquelas que estão reconciliadas com elas. São aquelas que fizeram as pazes com as fases da vida que foram difíceis. São aquelas que resolveram se reconciliar com seus familiares, com aqueles que lhe impuseram sofrimentos, com aqueles que lhes traíram, com aqueles que lhes enganaram. Porque entenderam que a forma mais inteligente de viver é plantando e semeando gratidão. A gratidão nunca florescerá num coração que odeia. A gratidão nunca poderá crescer numa consciência, numa mente ocupada por ódios e ressentimentos. Quando você se livra dos pesos daquela criança, você fica livre agora para olhar nos olhos daquele que lhe ofenderam, dar um sorriso, sem cinismo. Não se trata de ser cínico. E dizer, vai em paz, está tudo certo. Você não me deve nada. Não ficou nada. Nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, porque eu faço questão de fazer esse exercício. Ele é de inteligência, ele é de liberdade interior. Ele é expressão de bom gosto. À medida que você se reconcilia com aquela criança e ela deixa de lhe dar as ordens para você ficar magoadinho, chateadinho, você opta por uma postura mais madura e inteligente. Definitivamente não é inteligente guardar mágoas. Definitivamente não é inteligente guardar rancores, colecionar insucessos, fracassos, decepções. Se você tem aquela facilidade de contar em detalhes o fato desastroso ou a traição que lhe aconteceu há 20 anos, pode ser que esse seja um sinal de que a sua criança traída, a sua criança insegura, ainda não tenha sido curada. Porque a tendência do perdão inteligente é justamente o esquecimento. Nós temos um estranho hábito
de guardar dentro de nós sentimentos, ressentimentos, né? Que é você sentir várias vezes a mesma coisa, mágoas, dissabores, fracassos, ressentimentos. Nesses avessos que nós somos. Às vezes a nossa lida com o outro é tão difícil, porque a lida comigo ainda é difícil. A lida com você ainda é penosa. Somente a experiência do autoconhecimento, a experiência do investigar-se diariamente é que vai nos dando condições, artifícios, instrumentais, para que nós tenhamos condições de estabelecer essa relação de perdão com a vida, com o mundo. Quem de nós ainda não se sentiu extremamente inseguro diante de situações que nós sabemos que somos capazes? Mas saber que é capaz não é suficiente, porque a insegurança brota e ela tem um poder de doma sobre nós. Tudo porque um dia registrou-se no nosso inconsciente uma informação que nos magoou, que nos machucou e que ficou guardada como se fosse uma verdade. Ficou dentro de nós, levamos o mundo afora, as novas idades da vida vieram, se sobrepuseram a esse momento da infância em que muitos traumas foram colocados dentro de nós. Eu dei o exemplo daquilo que nos disseram, mas também posso dar o exemplo da forma como nos olharam, como nos perceberam, nos deixando absolutamente ao relento da emoção, desabrigados de afeto, de amor. Às vezes a sua incapacidade de perdoar hoje está muito ligada a um trauma do passado que você precisa resolver. Como é que nós resolvemos os traumas do passado? Com os recursos do adulto de hoje. Tanto é que a terapia é isso. É você pegar pela mão e conduzir por meio da conversa. Aí não sei qual é o método que o psicoterapeuta vai usar, mas o mais interessante é a reminiscência, que é essa capacidade que nós temos de viajar nos fatos, como se nós estivéssemos colando as peças de um grande quebra-cabeça para a compreensão de um todo. Ou, se você quiser uma outra metáfora, a oportunidade de ir ajuntando aos poucos as peças que compõem um mosaico. Um mosaico você só compreende quando olha de longe. Se você se aproxima muito, você só vai ver a pequena junção das peças. O mosaico é muito mais. Quando eu vou me investigando, eu vou ajuntando essas peças do mosaico. Nossa, engraçado. Esse medo que eu sinto hoje, nessa carne adulta, é uma ordem que eu estou recebendo da criança que em mim ainda não foi curada. E é interessante porque isso, dentro de nós, na nossa experiência de autoconhecimento, é fundamental para a qualidade da vida. Uma pessoa é mais feliz, mais realizada. Eu não gosto muito do conceito de felicidade. Ele muitas vezes está associado a uma visão fútil, pobre. Pessoa feliz é aquela que não tem problemas, é aquela que tem uma vida maravilhosa. E a gente vê essa vida maravilhosa a partir do Instagram, das redes sociais, por aquilo que ela posta. Não, esqueça isso. Compreenda a felicidade como uma satisfação particular, íntima, que lhe dá o direito de deitar a cabeça no seu travesseiro toda noite e dormir sabendo que você foi quem você poderia ter sido. Até mesmo porque para você identificar o que você está vendo de fora, você precisa, num primeiro momento, enxergar a sua forma de ver o mundo. O mundo tem um filtro que eu coloco nos meus olhos. Então, toda vez que eu quiser interpretar uma grande realidade que está fora de mim, inevitavelmente eu sou jogado para dentro da minha história. É a oportunidade que eu vou ter de entrar nos quartos escuros dessa casa que eu sou. Eu gosto muito dessa metáfora. Eu sou uma casa. E há cômodos da minha história que o adulto nunca mais entrou.
Perdoar é uma experiência de voltar para dentro de si e investigar-se. E também na psicologia, com a psicologia, nós aprendemos que o inconsciente, este lugar que seria o HD das nossas memórias emocionais, ele não é conhecido por nós, não é facilmente acessível. Acessar o inconsciente requer muitas técnicas, é difícil, mas o tempo todo ele nos manda recados, porque ele está atuante. Eu me lembro da regra que aprendi com a minha professora. Ela dizia, o inconsciente não é conhecido, mas o tempo todo é atuante. Não é porque eu desconheço que ele não atue. Não, ele atua o tempo todo. E ele está, de alguma forma, determinando as emoções de hoje. Pode ser que eu, menino, com muitos medos, com muitas realidades que eu não perdoei, esteja dando ordem ao adulto que sou hoje. Quando nós somos crianças, o nosso mundo é muito pequeno. Ele é muito restrito. As nossas possibilidades emocionais se limitam às pessoas que nos cercam. Você ainda não tem a autonomia de sair de casa e dizer, vou fazer amigos. Ou vou procurar alguém que me olhe de uma maneira mais positiva. Vou sair desse contexto de tantos traumas e vou tentar construir soluções com outras pessoas. Não! Você não tem nem autonomia de sair da sua casa. Você não sabe nem abrir e fechar a porta. Você sofre de uma indigência ainda física, de muita dependência das pessoas que cuidam de você. Então é claro que na infância nós somos muito facilmente traumatizados com os acontecimentos. E vamos guardando isso dentro de nós. Nada pode nos escravizar. Muitas vezes o adulto de hoje não é capaz de tomar decisões favoráveis porque nós ainda temos algumas fases que não foram curadas. Muitas vezes o adulto de hoje não consegue viver o perdão e a reconciliação porque dentro de nós existem crianças que estão muito machucadas e feridas. E não é inteligente manter essas crianças dentro de nós. A criança que precisa ficar é aquela que lhe provoca sorrisos quando você se recorda de um fato da sua infância. A criança que precisa continuar viva dentro de nós é aquela que nos mantém esperançosos, com ar sempre de novidade nos olhos. É aquela criança que não conhece, que não tem muita facilidade de se envolver com aquilo que de fato não interessa. A criança tem um estado de pureza, ela só presta atenção no que de fato importa. Conflito é uma coisa de adultos. Dificilmente você vê uma criança conflituada, ela sabe o que ela quer. E é claro que nós não podemos dar tudo o que ela quer, mas ela sabe. Mas quando a gente é criança, nós não temos esses filtros. É por isso que é tão perigoso educar uma criança, ou ter crianças perto de nós, nos observando viver. Às vezes nós dizemos coisas horríveis, sem perceber que estamos ferindo, e aí traumatizamos muitas vezes as pessoas. Um dia, porque não tínhamos ainda esses filtros da maturidade, provocaram muitas feridas emocionais dentro de nós, nos chamando de burros, incompetentes. A gente assimilou aquela informação, ela veio de pessoas que nós amávamos, que nós admirávamos, não tínhamos os filtros para passar essa informação e desmenti-la. E registrávamos aquilo dentro de nós. Aí o tempo passou, aquela criança que era indefesa, incapaz de criar um recurso de retórica, não foi capaz de desmentir quem a traumatizou naquele momento. Aí de repente hoje, percebe em si uma sequência de inseguranças que nós não sabemos onde começa e onde termina. E a impossibilidade de ser quem eu posso ser hoje está numa parte da minha vida que não foi reconciliada, que não foi perdoada, num lixo emocional que eu não joguei fora, uma realidade que eu não soube metabolizar, internalizar, organizar, colocar no lugar. Sim, em muitos momentos da minha história, a dificuldade do homem presente está associada ao menino do passado. Quando nós éramos crianças,
Nós não tínhamos os filtros da maturidade. A gente acreditava em tudo que nos diziam. Hoje, se uma pessoa diz que você é burra, se você tiver maturidade, você vai arregimentar tudo aquilo que você sabe da sua inteligência, e a fala do outro é apenas uma opinião que pode lhe determinar a medida da sua imaturidade, à medida em que você for imaturo. Mas se você tiver uma maturidade, se você sabe que você é inteligente, que você tem competências, a acusação do outro vai soar apenas, pode até lhe magoar, lhe deixar chateado, mas não é determinante. Você tem um filtro por onde essa fala passa e não demora muito em você. Sim, se todos nós tivéssemos a oportunidade de pegar esse microfone hoje e dar o nosso testemunho, certamente nós teríamos aqui inúmeras falas, revelando lembranças que são doídas, situações que não couberam dentro de nós. Eu preciso de um terapeuta para poder conhecer essas fases que em mim precisam ser perdoadas? Pode ser que sim. Mas não deixe tudo nas mãos do terapeuta. Seja também o seu próprio terapeuta. Viva de forma terapêutica. Eu tenho tido muito cuidado de fazer com que as minhas amizades sejam terapêuticas. Sim, eu quero ter pessoas que me ajudem a chegar à minha verdade. Eu não quero ter pessoas que me alienem ainda mais do que eu já sou. Eu quero ter pessoas ao meu lado que me façam ter coragem de olhar que para mim é o mais vergonhoso. Eu tenho que ter pessoas que me ajudam a me reconciliar com os meus fracassos, a ter uma lida mais saudável com essas idades da vida que tantas vezes me impedem de viver o perdão, de viver a reconciliação e de achar a nova versão que eu posso ter de mim. A experiência do perdão, ela é muito difícil por isso. Só é possível perdoar quando há a autoridade do conhecimento. Simplifique isso. Você tem uma mágoa contra uma pessoa. Às vezes aquela mágoa foi causada por um momento difícil que você viveu com aquela pessoa. E você estava tão refém de si mesmo que você foi incapaz de perceber que aquela pessoa não teve a intenção, ou se ela aparentemente estava mal intencionada, não era inteligente da sua parte guardar aquela ofensa, guardar aquele rancor, porque você estava naquele momento, ao guardar aquela mágoa, escolhendo a pior parte da vida. Que você poderia muito bem dizer, eu não perdoo porque eu tenho motivo para não perdoar. Isso é uma forma irracional de compreender a ofensa. Isso é uma forma de você continuar dando autoridade àquele que lhe ofendeu. Porque enquanto você não perdoa, o que você está fazendo é dando autoridade a quem lhe ofendeu. Continua ferroando, continua machucando. O perdão, ele tem o poder de nos libertar disso. Não significa que você vai retomar a amizade com aquela pessoa, não significa que você vai abrir um novo espaço na sua vida para ela, não. Existem situações que mostram exatamente as pessoas que devem estar com você e as que não devem estar com você. Mas o fato é que até quem não deve estar com você, você precisa ter autoridade sobre este fato. E a melhor forma de ter autoridade sobre o fato é perdoando, é dizendo, olha, não precisamos continuar juntos, mas aqui não há mágoa. Se eu me encontrar com você, vou lhe tratar muito bem. Não quererei o seu mal, farei de tudo para que você não entre na lista daquelas pessoas que eu tenho o péssimo hábito de maldizer. Te colocarei dentro de mim de um modo a me ensinar. Olha, aquela pessoa foi tão cruel comigo, mas eu aprendi com ela. Isso é perdoar. É porque às vezes nós não temos muito conhecimento disso e às vezes precisamos pagar terapeutas para a gente aprender essas regras. Aquilo que você está vendo de mim hoje é apenas um ser obedecendo a um outro ou a muitos outros que eu já fui e que não estão resolvidos dentro de mim. Toda vez que eu penso em perdão,
Toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim o Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem, que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos? Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história? Quem estava do seu lado? O que você ouviu dessas pessoas? O que lhe traumatizou naquela época? O que lhe libertou também naquela época? Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesma, buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito
instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. É claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si, quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade que às vezes me aparecem com mais facilidade, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem, e o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe
que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção. Consequentemente, fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, a casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande, mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando, descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos.